Olá, estudante. Olá, Márcia. Hoje, meu nome é Rose. Nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, às nossas aulas de literatura. Então, nós trabalhamos na última aula a diferença, o que é um texto literário e um texto não literário, e as características de cada um deles. E hoje nós vamos trabalhar com os gêneros literários. Então, tem que ficar bem claro aí que gêneros literários é uma coisa diferente de gêneros textuais ou tipos textuais, tá? Então, tem que rever a aula de gêneros textuais para ver a diferença. Então, por que gêneros literários, né? A literatura é o jeito de escrever, né? É a maneira do homem pensar e expressar e colocar no papel e escrever. É a maneira de expressão do homem num determinado contexto histórico, num determinado contexto, numa determinada época, né? Então, como aconteceu isso? Os gêneros literários, uma variedade enorme de textos. Então, sentiu-se a necessidade de dividir, de alocar cada texto de acordo com as suas características, de acordo com as suas semelhanças. Mas como isso, professora? Imagina, vamos ver assim os animais, né? Nós temos uma variedade de animais. Então, você imagina, tem os répteis, tem as aves, nós temos os mamíferos, né? Então, dividir os mamíferos, os répteis, as aves. Então, eles são diferentes, né? Mas têm semelhanças entre eles. Então, isto foi feito também com os textos literários. Pegar cada texto com as suas semelhanças e dividi-los. Dividi-los, quem fez isso foi o Aristóteles. Então, o que é aqui? Eu coloquei aqui um conceito, né, de que o que são gêneros literários. Então, é uma classificação teórica que tem o objetivo de separar cada texto literário segundo suas características específicas e suas semelhanças com textos da mesma espécie. Então, quem fez isso, o primeiro a fazer isso, foi um dos primeiros pensadores a observar a variedade de literatura, foi o mestre, né, o grande Aristóteles. Então, como que o Aristóteles dividiu? Ele dividiu em épico, palavra narrada. Nós vamos ver quais são os textos que estão, né, que foram alocados nesse gênero épico. Épico quer dizer grandioso, um acontecimento grandioso, um acontecimento que mudou a história, com personagens que mudaram, né, aquele contexto. Então, épico quer dizer tudo muito grande, tudo que causa um impacto, né? E uma característica muito importante é que essas obras, né, esses poemas, eram esses acontecimentos que não estavam preocupado com o individual, mas com o todo, né? É mudar aquele contexto para todo mundo, mudar a realidade de todos e não de uma pessoa só, o individualismo. O outro foi o lírico, né? O gênero lírico é a palavra cantada. Por quê? Porque existia a lira, né? Onde cantava, tocava, né, os poemas. Então, lírico quer dizer palavra cantada. E o dramático. O gênero dramático, são os textos literários, né, para serem representados, encenados. Então, que aconteceu? Cada texto, com as suas semelhanças, eles foram divididos, né, em cada gênero deles. O épico, o lírico e o dramático. Então, nós vamos ver um pouco, né, o que quer dizer cada um desses, quais são as características das obras de cada gênero desse. Então, primeiro, né, é o gênero épico.
só voltando aqui um pouquinho, né? Esses 3 gêneros, quer dizer, com o passar do tempo, as coisas foram mudando, né? Por quê? A literatura, voltando lá, é a maneira do homem pensar, expressar e escrever. Então, isso vai mudando com o tempo, né? O tempo vai passando e vai mudando essa maneira de pensar, essa maneira de expressar, essa maneira de escrever. Então, às vezes, os poemas, as obras de hoje, elas nem cabem muito nesses 3, né? No épico, no lírico e no dramático. Então, depois nós vamos ver um pouquinho sobre isso também, tá? Então, o gênero épico, né, é o gênero considerado mais antiga, a mais antiga manifestação literária. Ele vem do grego, né, épicos, faz referência à narrativa feita em versos, que retrata acontecimentos grandiosos, sejam fatos históricos, reais, lendários ou mitológicos, vinculados à figura de um herói considerado um semideus, isto é, um ser superior dotado de superpoderes. Então, isso que quer dizer épico, é acontecimento grandioso. Então, hoje, não tem muito mais, né, esses acontecimentos. Por isso, vocês vão ver que está épico ou narrativo. Vocês vão ver isso. Por que narrativo? Porque narrativo, ele não tem essa grandiosidade nesse acontecimento, né? Só usando aqui uma linguagem figurada, né, com épicos, hoje eu falo assim, não existe mais o poema, mas as pessoas falam assim, nossa, eu fui num show épico, né? E o que quer dizer esse show épico? É um show grandioso, um show que durou 3 horas, né? Que só música bacana, show onde as pessoas vibraram, gritaram, quer dizer, foi aquele show grandioso, um grande acontecimento. Isso a gente escuta muito falar hoje, né? Foi um show épico, isso quer dizer épico, tá? Então, vocês vão ver muito que é chamado de narrativo. Por quê? Porque ele possui os elementos de um texto narrativo, né? Porém, o texto narrativo, ele com os acontecimentos, é bem mais curto, né, do que acontecia na época dos poemas épicos e com as mesmas características. Então, os poemas épicos, né, eles são longos e narrativos. Uma poesia que narra batalhas, vitórias, grandes vitórias, que possuem heróis e muitas conquistas, né? E acontecimentos grandiosos. E isso tudo são características dos poemas épicos. Então, por isso que eu falei, o gênero ele é chamado de épico ou narrativo. Por quê? Porque olha os elementos que compõem um poema épico. Imagina, era um poema enorme, né, super extenso e com esses elementos, o enredo, né, uma história a ser contada, um narrador, uma pessoa contando aquela história, os personagens, né, que faziam parte, as pessoas que faziam parte daquela história, o tempo e o espaço. Mas no decorrer dessa narrativa, né, respondem-se também essas perguntas, né? Como? Como aconteceu? Quem participou? Quando aconteceu? Onde aconteceu? E por que aconteceu? Então, esses são os elementos de um texto narrativo, não é isso? Onde todas essas perguntas são respondidas. Então, só que isso ao longo da história, né? Ao longo de todo o enredo. Então, essas são as principais características de um gênero épico, né? É um poema longo, imagina, é um poema longo, mas em verso. Olha só que legal, né? É um texto narrativo com verbos e acontecimentos no passado. Por quê? Porque contava uma história. Contava muito da mitologia grego-romana e sobrenatural.
Então, como exemplos, né, grandiosos, nós temos a Ilíada e Odisseia, né? A Ilíada narra acontecimentos decorridos, né, na Guerra de Troias, nos últimos 50 dias do 10º ano, olha só, do 10º ano. Então, a Guerra de Troia, né, foi um grande acontecimento. Então, se você não leu, você leia, né? É uma obra grandiosa e maravilhosa. E temos também, né, o famosíssimo Os Lusíadas, né? Porque os Lusíadas, imagina, esse poema, ele conta histórias sobre as perigosas viagens marítimas e a descoberta de novas terras, povos e culturas, exaltando o heroísmo do homem, que, navegador, aventureiro, cavalheiro e amante, é também destemido e bravo e enfrenta mares desconhecidos em busca dos seus objetivos. Então, imagina naquela época, né, enfrentar os mares. Isso era uma grandiosidade, porque hoje, às vezes, nem tanto, né? Mas você enfrentar os mares sem medo e à procura dos seus objetivos, isso era um acontecimento grandioso. Então, por isso, ele está dentro do gênero épico. Então, atualmente, os estudiosos referem-se a esse gênero, né, como narrativo, justamente porque a simplicidade desses poemas. Alguns exemplos que nós temos são a epopeia, o romance, a novela, não a novela que passa na televisão, né? É o gênero novela. O conto, a crônica e a fábula. Então, todos eles são do gênero textos literários. Tem que ficar bem claro. Tem que ter a literalidade para um texto fazer parte do gênero épico, lírico ou dramático, né? Por quê? Porque nós estamos falando de gêneros literários, então não é qualquer texto. Então aqui, a epopeia, o romance, a novela, o conto, a crônica e a fábula são textos literários, né? São obras literárias, por isso eles englobam, né? Estão classificados no gênero épico. E o gênero lírico, né? O que quer dizer lírico? Lírico vem desse instrumento, né? Que é uma lira. Então, vem do latim lírico, que faz referência à lira, né? A esse instrumento que acompanhava, né? Esse instrumento era utilizado para acompanhar as poesias cantadas. Então, isso que é o lírico. Então, vamos ver lá, né, quais são as características de um poema, de uma obra no gênero lírico. A primeira coisa, a característica marcante é a subjetividade. A subjetividade. Mas de quem? Isso é bom ficar bem claro. No gênero lírico não existe narrador. Existe o eu lírico. E o que é o eu lírico? Olha só, não é o narrador, não é o autor do poema. Entre o autor e entre o poema existe o eu lírico, é a voz, tá? Então isso esta é uma característica marcante. O gênero lírico não existe, no gênero lírico não existe o narrador, existe o eu lírico. A subjetividade não é do autor, é do eu lírico, ok? Então, é uma poesia, né? Se tem subjetividade, é uma poesia escrita na primeira pessoa, né? Escrita em versos, mas na primeira pessoa. Por quê? O subjetivo, o sentimento do eu lírico, né? O eu presente. Como tem a subjetividade, nós temos o uso das figuras de linguagem, né? Aí presente. O sentimentalismo, a emotividade, a afetividade, isso tudo por quê? Porque existe a linguagem conotativa que dá essa possibilidade.
E aí tem os recursos de musicalidade, a metrificação e a rima, né? Aí entra aquela escansão silábica, onde o autor, ela preocupava com essa divisão poética. Por quê? Por causa da sonoridade, da musicalidade. Então, o lírico tem o sentimentalismo, a sonoridade e a musicalidade. Tem rima, tem ritmo. São características marcantes. E exemplos de textos líricos, nós temos o soneto, né? O que é um soneto? O soneto, ele é... Nós temos o soneto clássico, né? Que é o soneto italiano. Então, ele tem uma estrutura fixa. Então, o soneto italiano, ele possui 4 estrofes. 4 estrofes, sendo as 2 primeiras com 4 versos, chamamos de quarteto, e os 2 últimos estrofes com 3 versos, terceto. Mas, então, eles possuem 14 versos. Mas é sempre assim, professora, o soneto italiano. Pode cair lá na prova, lá no Enem, um soneto inglês. Então, tem que ficar para você que um soneto possui 14 versos, porque o soneto inglês, ele é diferente, ele não segue esta regra, né, de 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos, ok? Tem a elegia, né, que é originada na Grécia, trata-se de um poema no qual a temática pauta-se na morte ou em outros acontecimentos tristes. A sátira, né, que pega temas no âmbito social, a política, a economia, né? E satiriza, aproveita a poesia para fazer esta sátira. E temos todos esses aqui, né? Aqui nós temos o exemplo também do hino, que é ode destinado à exaltação dos deuses na pátria. E aí nós lembramos do hino nacional, né? E o haikai, que é originários no Japão, eles são poemas breves, né? Eles são compostos apenas de 3 versos e referem-se à natureza. Então, são exemplos de poemas, de obras líricas. Então, aqui, como um exemplo, eu vou ler aqui o soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes. Presta atenção na rima, no ritmo, na sonoridade nesse poema, tá? De tudo ao meu amor serei atento antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero ouvi-lo em cada vão momento e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. De Vinícius de Moraes. Olha só, eu vou destacar aqui, nós temos aqui, olha as figuras de linguagem, riso e pranto. Aqui usou a antítese, né? O que é antítese? O contrário. Aqui também usou a metáfora, ele comparou o amor com chama. E aqui ele falou o quê? É o amor, né? É o amor enquanto dure, é esse afeto pela pessoa amada, que nada é eterno, mas enquanto aquele amor dure, ele precisa ser zelado, ele precisa ser protegido. E por último, nós temos o gênero dramático, né? O gênero dramático, lembra lá, é a palavra representada. É um texto para ser encenado. Então, nós temos o teatro, o cinema, as novelas e séries. Drama quer dizer ação, tá? Então, não existe um narrador e presença de rúbricas. Por que não existe narrador? Porque foi feito para encenar.
E o que são rúbricas? Rúbricas é aquilo que aparece lá assim, gritou, saiu. Isso são rúbricas, tá? Então, ele foi feito, nós temos aqui de exemplos altas comédias e as tragédias, né? Então, o dramático, ele foi feito para encenar, ele foi feito para dramatizar. Então, é isso. Nós falamos um pouco sobre os gêneros épico, lírico e dramático. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, que eu tenha conseguido aguçar a sua vontade de procurar mais, de ler mais e de entender mais sobre os gêneros literários. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.